Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, o carpinteiro. Como um carpinteiro, ele sabia usar as ferramentas e também sabia quais eram as ferramentas. Quando a gente pensa em Jesus, a gente muitas das vezes vai seguindo a liturgia e não pensa no que Jesus pensaria. Não sei se vocês já ouviram aquela frase: o que Jesus faria no meu lugar? Mas Jesus, ele como carpinteiro, sabia mexer nas ferramentas, e ele também, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele sabia que um dia ia ser crucificado. E Jesus tinha noção que aquelas ferramentas um dia não iriam construir alguma coisa, mas iriam sim, pregá-lo na cruz. Que iria ser um momento de dor, que ia ser um momento de tortura, que iria ser um momento inimaginável e de muita tristeza, a certo ponto, e de muita tristeza. Lógico que, como Deus, ele também sabia que era o jeito de salvação. Foi o jeito que Deus deu para salvar a humanidade, com o Cordeiro sendo imolado. E ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus passou mais de 30 anos aprendendo a mexer com as ferramentas e trabalhando com seu pai ali. Imagina ele pegar uma ferramenta daquela, dar-lhe martelada e saber que um dia seria ele o pregado na cruz. Qualquer pessoa que ficasse pensando muito nisso ficaria deprimido, qualquer pessoa ficaria ansioso e até mesmo entraria na loucura, porque é algo que consome a pessoa. O medo consumiria a pessoa e a pessoa chegaria numa via da loucura. Mas Jesus, ele não ficou doido. Jesus, ele foi o carpinteiro da paz, carpinteiro da qualidade emocional, Jesus, ele não fez isso. Ele ressignificou. Ele soube viver o momento. Naquele momento, aquelas ferramentas não eram de tortura. Eram só ferramentas para construir coisas. Então, ele não sofreu antecipadamente. Ele não sofreu antecipadamente. E o que nós podemos aprender com isso? Porque muitas coisas na nossa vida, elas estão ali, mas elas se tornam instrumento de tortura. Elas se tornam uma fonte de sofrimento. E nós, como católicos, devemos ressignificar e saber que, às vezes, algumas situações de dor física, dor emocional, não é que a gente tenha que ficar de braços cruzados e não fazer nada, mas certas situações nos levam a ressignificar, porque depois que a gente passar por aquele sofrimento, por aquela situação, por aquela tribulação, por aquela humilhação, ali, a gente está buscando a nossa salvação. Ali a gente está fazendo, o que Deus, ele promete. De uma coisa ruim, Deus tira algo bom. Ele faz algo bom. Um exemplo disso, assim, bem simples, é a enfermidade. Então, às vezes, as pessoas veem a enfermidade como um fim. Pronto, acabou para mim. Quando Deus está dando novas possibilidades, abrindo novas janelas. Então, imagina uma pessoa na família que fica doente. E aí essa pessoa deixa de trabalhar, deixa de uma série de coisas, mas reúne a família. Olha só a coisa. Ela reúne a família. A dor que a pessoa está sentindo é uma purificação do corpo, da alma.
todo sofrimento, ele tem uma ressignificação na cruz. Todo sofrimento, ele não é em vão se você é cristão, não é? Todo o sacrifício que se faz não é em vão se você é cristão. Tem um propósito maior, ainda que às vezes na vida não fique claro, né, o porquê eu estou passando esse sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Não sei. Por que eu estou passando por isso? Eu não sei, mas eu não devo me perguntar por quê. Mas eu devo perguntar a Deus assim, como que eu vou passar por isso? Então, quando eu falo como, né, quando eu pergunto assim, por quê, eu estou questionando a Deus. Quando eu falo como que eu vou passar por isso, eu estou falando assim, Senhor, me diz como eu devo agir, que é isso que o Senhor quer para mim, então beleza, é nesse caminho que eu vou fazer. Então, ressignificar é a palavra-chave, né, para a gente lidar com o sofrimento ou por coisas que estão por vir, que a gente está vendo que vai acontecer, mas que ainda não aconteceram. Então, é o que Jesus ensina quando a gente pensa na profissão dele como carpinteiro. Ele sabia que um dia seria crucificado, mas ele soube alegremente viver os dias com a sua família e depois os 3 anos públicos com os apóstolos, os discípulos, né? Então a gente sabe que Jesus viveu e viveu bem. Viveu e viveu bem, fez o bem para o próximo, viveu bem. A gente não ouve dizer que Jesus estava triste e amuado. Tem situações pontuais, mas não tem nada a ver com o fato dele ser crucificado, não é? Então, da mesma forma que Jesus sabia que seria crucificado e não parou nisso, não se desfez das ferramentas e tampouco nem sofreu antecipadamente, nós também, né? Mediante essas tantas tribulações que a gente tem visto, situações de âmbito nacional, situações na nossa vida pessoal, a gente tem que lembrar que assim como Jesus, temos que ressignificar tudo, né, mediante a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.